Quem está conosco agora é o deputado estadual do PSB da Paraíba, Evásio Bezerra. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno. Obrigado. Um abraço a você, um abraço aos telespectadores. Vou começar aqui em razão do nosso tempo ser um pouco mais corrido que o rádio. Esta semana, quem esteve aqui no Sistema Arapônico de Comunicação foi a sua colega, sua ex-colega, na verdade, e hoje secretária, mas colega partidária do PSB, Poliana Dutra, falando sobre a questão da sucessão de 26, inclusive criticando o fato dessas andanças do prefeito Cícero Lucena pelo interior do estado, inclusive pousando ali com algumas fotos com adversários de João Azevedo e do PSB. O senhor, como defensor dessa candidatura de Cícero e também colega de partido de Poliana, como é que o senhor enxerga tudo isso? Concorda ou discorda com as palavras dela? Olha, Bruno, eu costumo sempre respeitar as opiniões. Assim como eu respeito, gosto que as minhas também sejam respeitadas. Mas eu lhe digo o seguinte, eu lhe respondo apenas o seguinte: ela tem todo o direito do mundo de fazer as suas conjecturas, as suas avaliações. Agora, quem tem uma folha corrida, um histórico como Cícero Lucena, não há quem aponte uma traição, uma incorreção, a negativa de um compromisso assumido de Cícero Lucena. Eu acho que por si só isso responde à ex-deputada Poliana, que, ao meu ver, foi extremamente infeliz, até porque quando você é pré-candidato, você não pode, de modo algum, fechar portas. Você não pode, de modo algum. Isso não significa deslealdade ao governador, isso não significa deslealdade ao nosso agrupamento político, isso significa que Cícero é um político que não tem maiores arestas, maiores atritos com a classe política. Como assim, da mesma forma, é o governador João, que pode chegar, a doutora Poliana pode se encontrar amanhã com o senador Efraim, numa solenidade federal. De repente ela pode ir, não estou dizendo que vá não, a um município onde ela deve ser votada e que aquele prefeito, aquele vice-prefeito, aquele agrupamento pode votar no senador veneziano, que ela tanto defende, que volte para a base. Então são posturas legítimas. Eu acho que foi uma atitude infeliz, que não constrói, que não agrega, mas que respeito a sua opinião, mas lamento profundamente, porque me parece que ela não conhece a vida, a história, a trajetória do homem, do político, do cidadão Cícero Lucena. Cícero hoje é do partido PP, que é o partido de Aguinaldo, do vice-governador Lucas Ribeiro, que aí está, inclusive, no aquecimento com essa possibilidade de João Azevedo assumir uma candidatura ao Senado, sair do cargo e Lucas ascender, e aí não tem como Cícero e ele, os dois, disputarem pelo mesmo partido. Já que não existe mais sublegenda, né? Isso. O senhor, na condição de um aliado de Cícero, acha que para ele, estrategicamente, é importante ele sair do partido PP para ter mais legitimidade em ter uma pré-candidatura na rua? Olha, alguns portais chegaram a noticiar que eu havia aconselhado Cícero a deixar o PP. Óbvio que não existe mais a sublegenda e dois líderes na mesma legenda, um vai sobrar na curva. Isso é uma decisão com a experiência que Cícero tem, com a amizade que ele tem a Aguinaldo, com a amizade que ele tem a senadora Daniela, eles saberão encontrar um meio termo. O que é fato, Bruno? É fato que o governador João Azevedo, decidido, como ao meu ver, está de postular com a legitimidade do mundo inteiro uma candidatura ao Senado, o candidato natural passa a ser Lucas Ribeiro. Mas eu advogo uma tese que eu ouvi também até numa entrevista do deputado Hugo Mota. Nós não podemos desprezar o critério da pesquisa. O partido que se preza, o candidato que se preza, independente do cargo que ele vier a ocupar, ele tem que adotar esse critério. Eu duvido que Aguinaldo Ribeiro, Daniela, Hugo, o governador João Azevedo, o senador Efraim, o senador veneziano, não marquem e montem estratégias em cima de uma pesquisa eleitoral. É isso que eu defendo. Eu já disse que eu tenho preferência, tem. Minha preferência não esconde ninguém, que é por Cícero por N razões. N razões. Não é apenas porque meu filho, Léo, é o seu vice-prefeito e se eventualmente ele decidir ser candidato, Léo assume a prefeitura. Esse é um dos critérios, é um dos conceitos, mas eu voto em Cícero pela sua história, pela sua vida, por sua experiência.
é o candidato, indubitavelmente, mais conhecido em toda a Paraíba, porque é o cara que já foi vice-governador, governador, senador, ministro, prefeito da capital por 4 vezes, Bruno, e você sabe a vitrine que é a nossa capital. Você sabe a vitrine que é. Portanto, eu vejo e respeito as demais candidaturas. Já disse, sou obrigado a repetir também, não tem dificuldade nenhuma. Se de repente o grupo entende que o melhor candidato é Adriano Galdino, eu vou votar com as 2 mãos em Adriano, vou para as ruas com a mesma motivação que eu teria se o candidato fosse Cícero. Se for Hugo Mota, esse faz um estrago tremendo na oposição. Eu até duvido que se Hugo decidisse ou decidisse ser candidato, que a oposição vai ter dificuldade em lançar um nome. Vai ter uma dificuldade tremenda. Eu fazia agora há pouco, na rádio, uma ilação com relação ao ato de filiação e a ascensão de Pedro Cunha Lima ao PSD, com a visita de Kassab e tudo mais. O evento foi aonde? Na Asplan, que não tem mais do que 250 cadeiras, e eles não conseguiram lotar a Asplan. Em contrapartida, quando o João assumiu o PSB, eu achei aquilo até um crime, fazer um evento daquele na Marriagem. Não cabia ninguém, um local extremamente pequeno e tudo tal. E aí você demonstra a força, a pujança do nosso grupo e o grupo da oposição, que fica o tempo inteiro esperando, torcendo, rezando por um racha na nossa base. Então o que é que eu defino? O que é que eu defino? Não, meu Deus. O que é que eu entendo nesse processo todo? Lucas Ribeiro é o candidato natural? Não há quem possa dizer diferente. Tem todo o direito do mundo de ser o candidato a governador? Tem. Todo o direito do mundo. Agora, não se pode abdicar do critério dessa importante ferramenta que é a pesquisa eleitoral. Eu já vi governadores, eu digo o nome, Maranhão, muito bem avaliado, perdeu a eleição para Ricardo Coutinho, que 2010. Era então prefeito da capital, em 2010. Então não é você sentar na cadeira, até porque liderança, popularidade e a jovialidade que tem. Eu não tenho dúvida que Lucas vai ser um dos nossos líderes. O tempo, a história vai mostrar, provar isso por sua capacidade de articular, por sua inteligência. Agora, eu não posso dizer que Lucas tem a experiência que Cícero tem. Eu não posso dizer que Lucas tem a popularidade que Cícero tem. Eu não posso dizer que Cícero é conhecido pelos cargos que ocupou e ocupa, e conhecido em toda a Paraíba, Eu sou testemunha a esse respeito. Então, eu vejo, Bruno, que dizendo que não tem dificuldade de votar em nenhum, mas na vida você tem que fazer a sua escolha. A minha escolha eu já fiz, mas respeito qualquer um outro candidato que, porventura, Aguinaldo, governador João Azevedo, Adriano e Hugo Mota, são os caciques hoje da política da Paraíba, ou do nosso agrupamento político. Qualquer que seja a decisão que eles tomarem, não tenho nenhuma dúvida que eu serei um soldado, como sempre fui na minha vida, no sol, na chuva, na poeira, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando pelo fortalecimento e crescimento do nosso grupo. O senhor falou que pode votar até em Adriano Galdino para governador da Paraíba, se for uma escolha do grupo. Ficou algum tipo de rusga entre o senhor e ele, por o senhor ser um dos poucos deputados que não votou na indicação da conselheira Alana Galdino para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Foi tudo resolvido com ele ou ficou algum tipo de mágoa? Primeiro, Adriano não me pediu voto para a filha. Ele não pediu? Um deputado que ele não telefonou, que no contato da Assembleia, ele nunca me pediu. Nunca me pediu. Ali foi uma decisão minha, que eu assumi. E se ele tivesse pedido, convencia o senhor a votar? Isso aí eu ia conversar com ele. Eu lhe confesso que, a princípio, eu o desaconselharia a assim fazer. Eu tinha um compromisso com o deputado Tião Gomes, honraria esse compromisso. Acho que Tião, depois da conversa que eu tive com ele, deve ter transmitido a Adriano, e me surpreendeu a retirada do nome de Adriano. Se ficou rusgas, eu digo a você que de minha parte não. Eu estou tranquilo, estou em paz com a minha consciência. Isso para mim basta. É ficar em paz com a minha consciência. Não tenho mágoa, não tenho rancor. Espero ter uma boa convivência com o deputado Adriano, em quem votei em praticamente todas as vezes em que ele comandou e comanda a nossa Assembleia. Há quem diga que esse movimento de Cícero é apenas ali um ensaio, que realmente não está disposto a deixar a prefeitura com mais de 2 anos para disputar e entregar a Léo Bezerra.
Teve algum tipo de conversa já de Cícero com Léo Bezerra, que é o seu filho, vice-prefeito, demonstrando uma clara decisão e possibilidade de deixar a prefeitura para que Léo assuma? Olha, já teve algo nesse Cícero sentido? Tem conversa nesse sentido, não. De amarrar compromisso, isso, aquilo, outro. Ainda não teve, o senhor desconhece? Não. Mas os acenos de Cícero, em todas as suas falas, quer brincando, quer no discurso, e eu lhe confesso que uma coisa eu vejo em Cícero com a amizade de mais de 30 anos que nós temos. É que eu nunca vi o Caboclinho demonstrando assim uma vontade, uma vitalidade enorme. Os olhos de Cícero brilham quando ele fala dessa possibilidade de ele chegar ao governo do Estado. Ele está no ápice assim, da sua carreira, da sua vida pública. Ele entende que o momento dele é agora, ele não tem mais tempo de esperar, passa por um grande momento, a capital passa por um grande momento. Isso é um handicap muito forte para que ele atinja esse objetivo. Mas conversa com Cícero para amarrar composição, isso aqui, não houve. Mas Cícero conhece Léo como conhece, sabe que assim como Cícero, não apenas eu, mas principalmente Léo, é homem também de honrar compromisso, de ser grato, de ser reconhecido. Por falar em Léo Bezerra, circula a informação nos bastidores em que, com a possibilidade de Cícero ficando no cargo e colocando Messinho para disputar o cargo de senador ou qualquer outro cargo, se abriria ali o espaço de deputado federal. Se circulou essa informação, teve algum tipo de conversa nesse sentido, dessa possibilidade de Léo Cícero ficando ser candidato a federal? Olha, eu vou até, não se provoca, eu sou obrigado a responder. Léo me falou certa vez que numa conversa com o governador, fazendo aí projeções, conjecturas sobre o cenário, então vão já conversando com o Léo, só Léo, a gente tem que pensar, isso foi cogitado na eleição passada, você se recorda, né? Você se recorda. Vão dizer, olha, Léo, nós temos que abrir aí todos os cenários e, de repente, você se prepare também, porque, de repente, pode surgir aí a necessidade que você venha fortalecer o nosso partido e você ser candidato a deputado federal. Se Léo aqui esteve, não me disse, que ele me perdoe eu ter dito isso aqui de forma pública, mas pelo comunicador inteligente que é e perspicaz que é Bruno Pereira. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Muito obrigado a você, obrigado aos telespectadores, um abraço bem grande. Estaremos em Princesa Isabel amanhã. Pode, né? Só para ele finalizar aqui, a agenda dele no final de semana. Estaremos quinta-feira em Princesa Isabel, no Orçamento Democrático, ao lado de várias lideranças, inclusive do prefeito Cícero Lucena. Vai estar também lá em Princesa Isabel? Vai participar do orçamento democrático de lá, vai. Já com o governador acompanhado? E de Lucas Ribeiro também, né? Ixi, Maria. Paraíba, é confusão nesse estádio e a gente vai contando tudo. Bom, a gente vem agora com Joana Brito, que vai começar o programa, mas a qualquer momento a nossa programação pode ser interrompida com o chamado da Rede Bandeirantes, que acompanha de perto o início do conclave que acontece em Roma. Então, daqui a pouco, a gente já tem ali maiores informações sobre essa primeira rodada. Está prevista uma rodada para hoje, estão previstas 4 rodadas de votações por dia. Hoje tem uma e amanhã, se não sair hoje o Papa, que é o Bispo de Roma, nós temos mais 4 rodadas amanhã. Joana, como vai você? Tudo bem? Oi, Bruno.